Controles HTML de entrada costumam ser exibidos em conjunto dentro de um formulário. Por exemplo, teremos um campo para o nome, outro para o sobrenome e outro para a idade. Devemos fornecer uma maneira que o usuário navegue pelos controles sem ter de pegar o mouse para clicar. Isso é feito com a tecla Tab, passando de um campo para o próximo, e com a tecla Shift Tab, retornando de um campo para o anterior. Esse comportamento é controlado pelo atributo TabIndex. Devemos dispor os campos na ordem correta. É importante que o próximo campo possua uma relação de ordem com o anterior. Por exemplo, o usuário não pode ser levado para um campo de e-mail após um campo de nome, havendo ainda o sobrenome para preencher. Quando alternamos entre um campo e outro, estamos mudando o foco do cursor de um elemento para o outro. Quando um elemento recebe o foco, ele se torna ativo. Podemos definir o foco automático de um campo de maneira que, assim que o usuário acessar a página, será direcionado automaticamente para aquele campo e poderá começar a digitar sem ter de clicar ou usar a tecla Tab. Para tal, adicionamos o atributo AutoFocus. De acordo com a lógica da página, pode ser necessário impedir que o usuário acesse um campo. Nesse caso, ele pode ser desabilitado, adicionando o atributo Disabled. Ele continua visível, no entanto com um visual diferente, e se torna indisponível para clicar ou para ser acessado pelo TabIndex.
Cada controle de um formulário possui atributos próprios, além dos atributos globais que são aplicáveis a ele. A partir de agora, daremos uma olhada geral nos atributos mais importantes que você precisará utilizar ao estruturar seu formulário. Os atributos Value e Placeholder são utilizados para definir um valor padrão para os campos. O atributo Value preenche o campo com valor editável, enquanto o atributo Placeholder preenche com uma sugestão que desaparece ao começarmos a inserir dados no campo. Todos os controles de formulário podem receber o atributo Value. O atributo Placeholder é aplicado apenas a controles de texto. Os controles recebem um estilo CSS padrão do navegador ao serem carregados, aplicando propriedades que não definimos explicitamente. Essas propriedades dirão a aparência e o tamanho dos campos, mas podemos alterá-las. O atributo Size é aplicável apenas a campos de texto e possui a mesma função que o atributo Width, ou seja, define a largura. Já os atributos Height e Width são aplicáveis apenas ao controle Image, que serve para criar um botão Submit utilizando uma imagem. Atenção! Criar um elemento input com o tipo image no formulário não é a mesma coisa que criar um elemento img. Esse tipo de input é um botão e, quando clicado, enviará o formulário. Os controles que aceitam texto podem definir uma quantidade máxima e mínima de caracteres aceita. Isso facilita a garantia de que o usuário inserirá um valor válido e também garante a segurança do formulário, impedindo que o usuário insira código malicioso. O atributo MinLength perderá seu efeito se o formulário possuir um atributo NoValidate. Já o atributo MaxLength não permite inserir caracteres além do limite. Os atributos Min, Max e Step são utilizados em controles de data, hora e nível. Enquanto Min e Max definem o valor mínimo e máximo, o atributo Step define a escala de acréscimo e decréscimo, 2 em 2, 3 em 3, etc. O atributo Required define um campo como obrigatório, o que significa que o formulário não poderá ser submetido se o campo for deixado em branco. O atributo Required perderá seu efeito se o formulário for marcado como NoValidate. Todos os controles podem receber o atributo Required, exceto os controles Color e Range, ou controles marcados como Hidden.